Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino. Boa tarde, Cuiabá, boa tarde, Mato Grosso, mas muito boa tarde mesmo a você que está sintonizado novamente comigo aqui na nossa TV Mato Grosso, canal 27. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Passando a Limpo. Lembrando que hoje é sexta-feira, chegamos ao final de mais uma semana, graças a Deus, é dia 19 de setembro do ano de 2025. Eu espero que você tenha tido um dia maravilhoso, uma semana tremenda, porque esses são os votos e o desejo de toda a equipe e também de toda a produção do programa Passando a Limpo. O programa de hoje está daquele jeito que você gosta. Daqui a pouco eu recebo ao vivo aqui na minha sala de entrevista a presença do secretário municipal de cultura, Johnny Everson, e nós vamos falar sobre um grande evento que vai acontecer segunda-feira aqui na capital, lá no Cine Teatro Cuiabá, né? Um documentário maravilhoso do Centro Histórico de Cuiabá. Bom, enfim, você vai ficar por dentro disso daqui a pouco aqui no Passando a Limpo, tá bom? Bem, olha, deixa eu já começar o programa de hoje chamando a sua atenção para essas imagens. Infelizmente, mais um registro de uma briga tremenda dentro de um ambiente escolar. Eu falo dessa briga que aconteceu em uma escola pública de Primavera do Leste, envolvendo uma adolescente de 15 anos que foi agredida durante uma briga com uma outra estudante. Na manhã de segunda-feira, as imagens estão sendo mostradas agora. A Polícia Civil confirmou que a ocorrência envolve injúria, difamação, lesão corporal e, de acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia foi feita pela mãe da vítima, uma adolescente de 15 anos de idade. Ela relatou que a filha sofreu agressões físicas durante o desentendimento com outra estudante, resultando em arranhões pelo corpo por envolver menores de idade. A Polícia Civil informou que não divulgará detalhes sobre o caso. Enfim, mas é mais uma imagem que eu mostro para você, compartilhando. Olha só a briga dessas duas, cara. O que é isso? Dentro de um ambiente escolar. Tá se tornando comum, né? Toda semana tem uma briga em algum lugar dentro de um ambiente de escolar. Desta vez em Primavera do Leste, tá bom? Tá aí as imagens para não passar em branco aqui no Passando a Limpo. Olha, deixa eu trazer já o balanço policial. Fique por dentro do que aconteceu nas últimas horas aqui no estado de Mato Grosso. Acompanhe o balanço policial. Um eletricista identificado como Ronaldo de Jesus Brito, de 30 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava serviços de manutenção no telhado de um prédio localizado no bairro Jardim Jacarandás, em Sinop, a 480 quilômetros de Cuiabá. De acordo com informações, ele teria encostado acidentalmente em uma fiação elétrica e recebeu choque. 2 colegas que o acompanhavam também foram atingidos pela descarga, mas sem gravidade. O corpo de bombeiros foi acionado e, com o apoio de uma equipe médica, tentou reanimar Ronaldo por aproximadamente 45 minutos. No entanto, ele não resistiu e morreu no local. O perito criminal Carlos Siqueira informou que ainda não foi possível identificar a origem exata da descarga e que suspeita é que uma descarga de baixa tensão tenha provocado a parada cardiorrespiratória. Equipes da perícia oficial e identificação técnica e da Polícia Civil estiveram no local para os procedimentos de investigação. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames antes de ser liberado para os procedimentos funerários. Uma residência abandonada foi atingida por um incêndio na noite de quarta-feira, no bairro Jardim Marília, em Pontes e Lacerda. As chamas se espalharam rapidamente e assustaram moradores da região, que acionaram o corpo de bombeiros. Segundo informações preliminares, o imóvel estava desocupado há algum tempo. No momento do incidente, não havia ninguém dentro da casa e, felizmente, não houve feridos. Equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar o fogo antes que se alastrasse para residências vizinhas. Populares relataram que o incêndio gerou grande volume de fumaça e chamou a atenção de quem passava pelo local, provocando preocupação entre os moradores. A Polícia Militar esteve presente para auxiliar no isolamento da área e garantir a segurança durante os trabalhos de combate às chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pela perícia técnica.
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 102 quilos de maconha e 12 comprimidos de êxtase durante uma fiscalização realizada na tarde de quarta-feira, no quilômetro 634 da BR-158, em Nova Chavantina, nas proximidades do trevo de Campinápolis. A apreensão ocorreu após a abordagem de um veículo de cor branca. Durante a entrevista, os ocupantes apresentaram versões contraditórias sobre o motivo da viagem, o que levantou suspeitas por parte da equipe. Em consulta aos documentos, foi constatado que o motorista não possuía habilitação. Durante a vistoria no interior do carro, os policiais localizaram diversas caixas cobertas, posicionadas no banco traseiro e no porta-malas. Dentro delas, foram encontrados 114 tabletes de substância análoga à maconha, além de 12 comprimidos semelhantes ao êxtase. O condutor, a passageira e o veículo foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Nova Chavantina, onde o caso foi registrado e segue sob investigação. Uma mulher de 38 anos ficou gravemente ferida após uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete, em Rondonópolis. O acidente aconteceu na Avenida Bandeirantes, sobre a ponte do córrego Lajeadinho. De acordo com o motorista da caminhonete, ele trafegava em direção ao bairro Jardim das Flores quando foi surpreendido pela motociclista, que seguia no sentido contrário e, por motivos ainda desconhecidos, teria invadido a contramão da via. Sem tempo para desviar ou frear, a batida foi inevitável. Com o impacto, a Hilux teve a parte dianteira direita bastante danificada, enquanto a motocicleta foi completamente destruída. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestaram socorro à vítima, que apresentava fraturas em uma das pernas e em um dos braços, além de ferimentos na face e escoriações pelo corpo. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica estiveram no local para os procedimentos de praxe. O condutor da Hilux permaneceu na cena do acidente e colaborou com as autoridades, prestando todas as informações necessárias. Uma ossada humana foi localizada na zona rural de Pedra Preta, às margens da BR-364, na região conhecida como Serra do Cajá. Segundo a Polícia Civil, os restos mortais foram encontrados por um morador que caminhava pela área em busca de lenha. Ao perceber que se tratava de ossos humanos, ele acionou imediatamente a delegacia de Pedra Preta. A equipe policial foi até o local indicado e confirmou a veracidade dos fatos. A Politec realizou os trabalhos periciais e recolheu a ossada para exames de identificação. Até o momento, a vítima segue sem identificação. A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências para apurar as circunstâncias da morte e a possível autoria. Um homem de 44 anos, identificado como Robson Caldeira, morreu na manhã desta quinta-feira, após cair da motocicleta que conduzia e ser atropelado por uma carreta na Avenida Monte Líbano, em Cuiabá. Segundo testemunhas, Robson trafegava normalmente pela via quando, por razões ainda não esclarecidas, perdeu o controle da moto e caiu. Uma carreta que seguia logo atrás não conseguiu frear a tempo e passou por cima da vítima, atingindo fatalmente a cabeça do motociclista. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada, mas ao chegar no local, constatou que o homem já estava sem sinais vitais. O corpo foi encaminhado ao IML, onde passará por exames de necropsia. O motorista da carreta fugiu do local antes da chegada da polícia e ainda não foi localizado. A Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito irá investigar o caso. Um homem ainda não identificado foi executado com vários disparos de arma de fogo na noite de quarta-feira, no bairro Doutor Fábio II, em Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, moradores relataram ter ouvido os tiros por volta das 19 horas e acionaram a corporação. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a vítima caída no meio da rua, já sem sinais vitais. A perícia oficial e identificação técnica esteve na cena do crime e constatou que a maioria dos disparos atingiu a região da cabeça. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames de necropsia. Segundo a PM, o local do crime é mal iluminado, e nenhuma testemunha se apresentou até o momento para relatar o que viu. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que tenta identificar a vítima e os autores da execução. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Um adolescente de 15 anos foi baleado na noite de quarta-feira nas proximidades de um bar, na cidade de Cáceres, a 225 quilômetros de Cuiabá. A vítima foi socorrida e levada ao hospital regional. O estado de saúde não foi divulgado. A identidade do menor não foi revelada. Segundo informações da Polícia Militar, os autores do crime estavam em um veículo Chevrolet Prisma, de onde efetuaram diversos disparos contra o adolescente.
Durante a fuga, os suspeitos abandonaram o carro em uma residência no bairro Cavalhada 2 e fugiram a pé antes da chegada dos policiais. O veículo foi apreendido e passará por perícia. A PM realizou buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. O caso está sob investigação da Polícia Civil de Cáceres. Obrigado pelas informações. É claro que aconteceram inúmeras outras ocorrências importantes também e se nós fôssemos colocar aqui para você o que aconteceu ontem, hoje pela manhã, nós íamos fazer um programa de 1h30 só de ocorrência policial. Tá um absurdo aqui no estado de Mato Grosso. Olha, deixa eu falar sobre a Energisa. Nessa semana eu mostrei para você uma matéria da ida de deputados até Brasília para discutirem exatamente a renovação do contrato da Energisa, que pode, obviamente, acontecer e a concessionária Energisa comandar exatamente todo o processo de distribuição de energia aqui no estado por mais 30 anos. O deputado Eduardo Botelho criticou a celeridade, a rapidez no processo de renovação da concessão da Energisa aqui no estado de Mato Grosso. Vamos acompanhar a fala do deputado Eduardo Botelho, do União Brasil, na tela. O deputado estadual Eduardo Botelho, União Brasil, levantou suspeitas sobre a celeridade no processo de renovação da concessão da Energisa Mato Grosso, que tramita na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e no Ministério de Minas e Energia. A atual concessão termina apenas em dezembro de 2027, mas o processo de renovação por mais 30 anos já estaria praticamente concluído. Segundo Botelho, a tramitação acelerada e discreta pode indicar irregularidades ou favorecimento, e ele chegou a sugerir a existência de corrupção envolvendo o governo federal e a concessionária. Eles estão renovando, Toninho, toque de caixa, nós fomos lá e só faltou dizer para nós não ter o que fazer. Esse governo aí, o Ministério da Minas e Energia, está fazendo um crime, e corrupção até, porque fazendo uma prorrogação disso, de 30 anos, sem nem consultar. Mato Grosso do Sul praticamente já foi feito e ninguém nem sabia. Nós ficamos sabendo porque nós começamos a olhar e vimos que tinha sido feito em Mato Grosso do Sul. Eles já estão terminando o processo aqui, cara. Ninguém de Mato Grosso sabe disso. Então é algo que estranho e precisa ser revisto isso. Na terça-feira, mais de 10 deputados estaduais de Mato Grosso estiveram em Brasília e foram surpreendidos com a informação de que o contrato estaria em fase final, prestes a ser assinado. Os parlamentares criticaram a falta de diálogo com a população e a ausência de audiências públicas no estado. Eles também compararam o caso com o de Mato Grosso do Sul, cuja concessão também se encerra em 2027 e já foi renovada sem amplo debate, segundo os deputados. Ainda de acordo com Botelho, houve um compromisso informal por parte do Ministério de Minas e Energia de aguardar conversas com lideranças políticas e entidades em Mato Grosso antes de finalizar o processo. Houve o compromisso de esperar algumas conversas que nós vamos fazer aqui, porque eles já iam concluir agora. A ANEEL já estava concluída em fase final, manda para o Ministério assinar um contrato, acabou. A preocupação central dos parlamentares é que a renovação ocorra sem contrapartidas ou garantias de melhoria no serviço prestado à população. Isso é uma vergonha, né? Uma vergonha. O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Maxi Russi, manifestou também preocupação com a possível renovação antecipada da concessão da energia elétrica sem debate público ou garantias de melhorias no serviço aqui para o estado de Mato Grosso. Vamos acompanhar, vamos ouvir o presidente da Assembleia. Da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Maxi Russi, do PSB, manifestou preocupação com a possibilidade de renovação antecipada da concessão da Energisa, sem a devida participação da sociedade e sem transparência sobre investimentos e qualidade dos serviços prestados. A concessão atual se encerra em 11 de dezembro de 2027, mas o processo de prorrogação por mais 30 anos já está em fase avançada, segundo informações obtidas por parlamentares. Russi destacou que a Assembleia tem recebido reclamações frequentes, principalmente de municípios do interior, sobre a precariedade no fornecimento de energia, o que tem dificultado o desenvolvimento econômico de várias regiões. Diante da falta de diálogo por parte do governo federal e da concessionária, o presidente da ALMT não descarta a abertura de uma CPI para investigar a atuação da empresa no estado. A gente recebe muita reclamação no interior de Mato Grosso, principalmente, da qualidade da energia, da forma que os investimentos não acontecem, que muitas vezes não consegue receber empresas, investimentos, porque falta energia. Então a gente precisa fazer esse debate e no momento de uma renovação, um momento importante. Então
Inclusive tem deputados querendo propor uma comissão parlamentar de inquérito, propor outros caminhos para que a gente possa fazer esse debate. É importante a Casa do Povo mato-grossense, a Assembleia Legislativa e aqui muitos deputados empenhados participar de forma ativa desse debate que interfere no dia a dia da vida de todos os cidadãos mato-grossenses. A preocupação com o tema ganhou ainda mais força após o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, denunciar falhas na rede elétrica da capital, incluindo um incêndio em um poste, atribuído ao acúmulo de fiações e à sobrecarga no sistema. A prefeitura deve aplicar sanções administrativas à concessionária. A insatisfação com os serviços prestados pela Energisa aqui no estado de Mato Grosso ele é muito alta. Há uma rejeição altíssima, uma reprovação considerável exatamente pelas falhas de operação da Energisa. Atendimento é muito ruim, muito ruim. E os investimentos a gente até hoje não sabe o que de fato foi feito. Durante a Operação Nacional Abastecimento Seguro, o IPEM de Mato Grosso reprovou 11 bombas de combustíveis em Cuiabá e Várzea Grande, além de apreender uma placa com indícios de fraude. Multas ultrapassam a R$1 milhão. Acompanhe a reportagem. O Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso, IPEM-MT, está participando da Operação Especial Abastecimento Seguro, deflagrada pelo Inmetro em todo o país entre os dias 15 e 19 de setembro. A ação visa combater irregularidades em bombas de combustíveis, proteger o consumidor e garantir a concorrência justa no setor. Em Mato Grosso, as equipes do IPEM já fiscalizaram 9 postos nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande. Foram verificadas 70 bombas, das quais 11 foram reprovadas por apresentarem falhas. Também foi apreendida uma placa suspeita de fraude, que será analisada pelo laboratório do Inmetro. Se confirmada a adulteração, os responsáveis poderão ser penalizados com multas que variam de R$100 mil a R$1,5 milhão, conforme prevê a Lei nº 9.933 de 1999. Além das bombas de combustíveis líquidos, a operação também inspeciona reservatórios de gás natural veicular, GNV, extintores de incêndio e a oferta de Arla 32, produto utilizado para reduzir a emissão de poluentes em veículos a diesel. A operação ocorre simultaneamente em todos os estados brasileiros, com apoio das superintendências regionais do Inmetro no Rio Grande do Sul e em Goiás, além dos 24 órgãos delegados, como o IPEM-MT. As ações contam ainda com o suporte de forças policiais, que garantem a segurança das equipes e colaboram na investigação de possíveis crimes. Consumidores que suspeitarem de irregularidades durante o abastecimento podem fazer denúncias à ouvidoria do Inmetro, pelo telefone 0800 285 1818 ou pelo site www.gov.br/inmetro/ouvidoria. Falando em fiscalização, o preço da gasolina em Mato Grosso voltou a subir e atingiu o maior patamar desde o início do governo Lula, com média de R$ 6,39 aqui em Cuiabá. Em alguns postos já está R$ 6,71, é o caso, por exemplo, lá em Sinop. O aumento gerou reações do PROCON e também do CAD, que abriram investigações sobre possíveis práticas abusivas no reajuste dos combustíveis aqui no estado de Mato Grosso. Vamos acompanhar. Em Cuiabá atingiu o maior valor desde o início do governo Lula. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o litro está sendo vendido a R$ 6,39 em média. O menor preço encontrado na capital foi de R$ 6,37. O último registro de preço tão alto foi em junho de 2022, ainda durante o governo Bolsonaro, quando a gasolina chegou a R$ 6,73. Naquele período, a disparada foi influenciada pela alta do dólar e pela guerra entre Rússia e Ucrânia. A ANP também apontou aumentos em diversas cidades do interior de Mato Grosso. Em Sinop, o litro chega a R$ 6,71, o mais caro do estado e o segundo maior do Centro-Oeste, atrás apenas de Mato Grosso do Sul, onde a gasolina é vendida até R$ 6,89. Em Rondonópolis, o combustível também supera a média da capital e chega a R$ 6,49. Já em Cáceres, foi registrado o menor preço de revenda, R$ 6,29 por litro. Na última semana, gasolina e etanol sofreram reajustes de 10 centavos por litro, alcançando os maiores patamares dos últimos 3 anos. Em alguns casos, os aumentos chegaram a 20 centavos por litro sem nenhum aviso prévio. Diante das denúncias, o PROCON Municipal de Cuiabá e o CADI anunciaram investigações para apurar possíveis irregularidades nos reajustes e práticas que prejudiquem a concorrência no mercado de combustíveis.
Da sociedade, né? De um governo omisso que tenta jogar nas costas do trabalhador, né, a sua incompetência econômica. Porque não dá, sinceramente, pagar no preço da gasolina, do óleo diesel, no valor que está, ninguém aguenta. Que isso? Isso é um descalabro, sinceramente. Eu quero falar da PEC das prerrogativas. A proposta de emenda à Constituição que prevê autorização da Câmara ou do Senado para o STF processar deputado ou senador foi aprovada no plenário Ulisses Guimarães nesta terça-feira. A chamada PEC das prerrogativas foi aprovada em 2 turnos. Acompanhe a reportagem. A proposta de emenda à Constituição que prevê autorização da Câmara ou do Senado para o STF processar deputado ou senador foi aprovada pelo plenário Ulisses Guimarães nesta terça-feira. A chamada PEC das prerrogativas foi aprovada em 2 turnos de votação. Pelo texto, a abertura de ação penal contra parlamentar dependerá de autorização prévia em votação secreta de maioria dos membros da Câmara ou do Senado. O deputado Rogério Correia, do PT mineiro, se posicionou contra a matéria, apelidada por críticos de PEC da blindagem. O PT irá votar contra a PEC da blindagem, que nas redes sociais está sendo chamada de PEC da bandidagem. Não que quem vai votar seja bandido, mas aquele que for bandido poderá se esconder aqui na Câmara, porque os deputados em voto secreto poderão mantê-lo. Imagine deputados do PCC aqui dentro. Já o deputado Sargento Gonçalves, do PL Potiguar, buscou ressignificar o termo blindagem. Nós estamos em um país onde, infelizmente, vivemos uma juristocracia, onde ministros do Supremo Tribunal Federal é quem, de fato, dita as regras do nosso país. Estamos passando um momento tenebroso da nossa história, onde parlamentares, representantes do povo, e por isso nós não estamos aqui defendendo prerrogativas de deputados, mas são prerrogativas dos representantes do povo. É defendendo de fato, e se algum tipo de blindagem, é a tentativa de blindar a democracia. A PEC das prerrogativas também concede foro no Supremo Tribunal Federal para presidentes de partidos representados no parlamento, o que foi alvo de críticas do deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Estamos recuperando o texto da Constituição de 88. E por que estamos colocando presidentes de partido? Estamos recuperando o texto de 88. Por que estamos criando agora novas regras sobre a questão das cautelares? Em defesa do foro privilegiado para presidentes de partidos, o relator da PEC, deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, lembrou que a quantidade de legendas vem diminuindo através de fusões e federações. Não cabe mais, principalmente em função de que nós estamos fazendo com que as quantidades de partido possam diminuir através das fusões e através das federações. Daí porque entendemos que para que tenhamos um espectro político que tenha consonância com uma isonomia entre os parlamentos, que são absolutamente ligados através das filiações dos seus membros aos partidos políticos, os presidentes desses partidos também têm que ter o foro no Supremo. Até agora, todas as tentativas de modificar o texto foram rejeitadas, incluindo um destaque do Partido Novo, que buscava retirar do texto a exigência de votação secreta para deliberar sobre a abertura de processo contra congressistas. Está sendo instaurado o retorno retrógrado do voto secreto. Eu não tenho vergonha dos meus votos, eu exponho todos eles. Como o meu eleitor vai saber o político que representa? O deputado Eli Borges, do PL de Tocantins, defendeu o sigilo da votação. Há uma forma de preservar o deputado que não terá mais o alcance nem do governo, nem do Supremo, quando ele tem a liberdade de se posicionar secretamente. De outra forma, ele vai ser perseguido até por um piscar de olho, por uma palavra. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, ressaltou que a proposta é um retorno ao texto constitucional de 88. A Câmara tem hoje a oportunidade de dizer se quer retomar esse texto constitucional ou não. É um texto sem novidades, é um texto sem invencionismos, é um texto que garante, na minha avaliação, o fortalecimento do mandato parlamentar de cada um que está nessa casa. Bem, com relação à PEC da blindagem aprovada, conforme você viu aí
No segundo turno, na Câmara dos Deputados, a chamada PEC da proteção dos parlamentares dividiu opiniões entre eles aqui no estado de Mato Grosso. A proposta restringe a atuação do STF sobre congressistas e levanta críticas por suposta favorecimento, enfim, no próprio combate à corrupção no Legislativo, que fica agora vulnerável, né? Acompanhe a sequência da reportagem. Na madrugada desta quarta-feira, a PEC 321, apelidada de PEC da impunidade ou PEC da blindagem, tem provocado reações distintas entre parlamentares de Mato Grosso. O texto limita a atuação do Supremo Tribunal Federal sobre deputados e senadores, determinando que medidas cautelares só poderão ser aplicadas em casos de ações pessoais, e mesmo assim, com autorização do Congresso Nacional. Na prática, a proposta dificulta investigações e punições contra políticos no exercício do mandato. O deputado estadual Dilmar Dal Bosco, do União Brasil, criticou duramente a proposta. Para ele, a PEC cria um escudo de proteção desnecessário. Eu vejo com bastante preocupação essa linha que se toma aí de proteção ou que se blinde qualquer situação dentro do país, dentro do estado, dentro de qualquer município brasileiro. Dilmar também criticou comparações feitas por outros políticos para justificar a proposta. Nós temos que estar mostrando realmente o que nós somos e, como ser humano, nós também temos que, independente de ser um frentista de posto, muitas vezes que está ali abastecendo de forma irregular, ou que seja qualquer outro ser humano que tenha dentro do Brasil inteiro, eu acho que ele tem o mesmo direito que nós temos. Nós também temos que estar prestando o nosso trabalho, a nossa responsabilidade ao público. Então, não vejo que teria essa necessidade. O senador Wellington Fagundes, do PL, não declarou voto direto sobre a PEC, mas se posicionou contra os excessos do foro privilegiado, que, segundo ele, atrasa os processos e prejudica o direito de defesa. Quando foi implantado o projeto das prerrogativas e foro privilegiado, muitos achavam que era um privilégio do parlamento. E hoje virou um problema, porque lá a ação não tramita na normalidade. Todos têm que ser iguais. Então nós entendemos que, seja um parlamentar ou seja um cidadão comum, ele tem que ser e seguir a mesma linha. Ou seja, começou uma ação na primeira instância, na segunda, o direito de defesa, tudo isso tem que ser respeitado. Então nós entendemos que foro privilegiado é algo que a população também, ao imaginar e analisar bem, vai entender que não é bom. Fagundes defendeu o equilíbrio entre a liberdade parlamentar e a responsabilização por crimes e afirmou que o Senado deve tratar o tema com calma e diálogo com a sociedade. Nós acreditamos que aqui no Senado esse assunto será amplamente discutido com a sociedade. Não vamos fazer de forma rápida, assoberbada, vamos discutir com a sociedade. Eu acho que esse é o melhor caminho. Fazer com que cada brasileiro entenda e perceba que o parlamento tem que funcionar com autonomia, com liberdade e, principalmente, com respeito ao cidadão que colocou o parlamentar para defendê-lo. Já o deputado estadual Gilberto Catani, do PL, defendeu a proposta, alegando abusos por parte do STF. Eu acho que tem que ser por aí mesmo, porque nós temos processos, inclusive, no STF, que atropelaram todas as instâncias do nosso país. Inclusive, inquéritos montados sem ter a provocação do Ministério Público. Então, é necessário que alguém tome uma providência. Essa é uma delas. Catani também minimizou a percepção de impunidade. A população está muito ciente, por exemplo, da lei da ficha limpa, que até hoje soltou todos os bandidos que estão no poder prendendo os policiais. Então, a população sabe o que está acontecendo. Já o deputado Eduardo Botelho, do União, manifestou apoio parcial à PEC. Segundo ele, parlamentares devem ter liberdade de expressão no plenário, mas isso não pode ser confundido com imunidade total. Eu acho que a blindagem para o assunto parlamentar, eu acho que deve ter, principalmente como era antigamente, que o deputado fala no plenário e não pode ser processado por isso. E isso mudou ao longo do tempo. Hoje, se você fala alguma coisa aqui do Supremo, alguma coisa, você pode ser processado até por isso. Então, eu acho que nesse aspecto, sim, nós temos que ter o parlamentar tem que ter, sim, um blindado. Agora, quanto a outros tipos de crime, eu não concordo com ela, eu acho que realmente é um exagero. Mas, em relação à atuação parlamentar, tem sim que ter. Para Botelho, é importante proteger a atuação parlamentar, mas é exagero impedir investigações e sanções em casos que envolvam crimes reais. O que diz a PEC?
A PEC 321 determina que parlamentares só poderão ser alvo de medidas judiciais em casos de ações pessoais, fora do exercício do mandato, e mesmo assim, com autorização do Congresso. O relator, deputado Cláudio Cajado, argumenta que a medida garante a independência do Legislativo e evita perseguições políticas. Sem essa proteção, não há liberdade para exercer o mandato, justificou. Veja como votou a bancada mato-grossense. Coronel Fernanda, José Medeiros, Nelson Barbudo, Rodrigo Dazaeli, Gisela Simona e Coronel Assis foram favoráveis à PEC. Já os deputados Emanuelzinho e Juarez Costa, ambos do MDB, votaram contra. Inicialmente, parte da Câmara tentou aprovar a votação em segredo, mas a proposta não alcançou o quórum mínimo de 308 votos. Vamos aguardar como o STF vai se manifestar com relação a essa aprovação e também o próprio Senado da República. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu volto com uma entrevista ao vivo com o secretário municipal de Cultura aqui de Cuiabá, Johnny Everson. Não sai daí não, eu volto já. Essa van aqui foi muito importante para nós aqui em Colírio. A gente vai em Sinop cuidar da nossa saúde. Antes a gente tinha poucos instrumentos, agora com os novos instrumentos, tá afinada, tá bonito, boa de se ver. A LMT conhece a realidade dos municípios e trabalha para melhorar a vida das pessoas. Esse lar dos idosos é uma bênção, porque aqui a gente é tratado com carinho. Com esse incentivo, a nossa produção aumentou e aumentou a renda dentro da nossa propriedade. Graças a Deus e ao mutirão, estamos todos vendo muito bem. Depois dessa cirurgia bariátrica, minha vida mudou 100%. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. Minha cirurgia foi uma benção, foi rápido, fila zero. Essas e outras ações que chegam até a população são realizadas por meio das emendas parlamentares. Com apenas 2% de recursos do Estado, a LMT transforma a realidade dos municípios. Assembleia Legislativa, unindo vozes, fortalecendo cidades. Levar água e saneamento para tanta gente é um desafio. É tarefa para quem sai de casa quando dia é noite. Para quem faça chuva ou faça sol, tá lá fazendo. Para quem sabe que por trás de cada obra existe uma torneira abrindo e a poluição dos rios sumindo. O desafio é grande, mas nossa dedicação é maior, porque nosso tratamento é feito de gente. Águas Cuiabá. No passado, Mato Grosso enfrentou incêndios que atingiram o nosso meio ambiente. Mas a resposta foi imediata. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso uniu esforços e recursos para combater as queimadas e preservar a vida. Por meio da Comissão de Meio Ambiente, a Assembleia vem trabalhando incansavelmente. E graças às leis de proteção e preservação, podemos ver o cenário de destruição dando lugar novamente à nossa natureza. O projeto Pantanal teve 50% de seus recursos financiados pela Assembleia para viabilizar sustentabilidade em fazendas e o retorno dos pantaneiros. Também foi articulado para que o investimento anual da Cinfra em equipamentos de combate a incêndios subissem para 35 milhões em 2025. E foi criado a Sala de Situação em Poconé para agir em casos emergenciais. Isso é ação, união e compromisso. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Unindo vozes, fortalecendo cidades. E aí, gurizada? Olha que voo lindo, seu mano! Aquapark Pantanal! Venham, gente! Venham desfrutar da piscina de onda, criançada! Que é esse, gurizada? Vem pro Aquapark, seu mano! Aquapark Pantanal, pertinho de você!